Fala, proféticos! Sejam muito bem-vindos a mais um Conselhos Pastorais, o seu mais novo quadro favorito do YouTube, onde você pergunta e o profético aqui responde. Solta a vinheta! E a pergunta de hoje é: o cristão deve se envolver com a política? Vamos ver esse assunto à luz da palavra de Deus, sim ou não? E eu quero, de forma bíblica, coerente e de forma resumida, compartilhar com você aquilo que nós cremos como igreja, eu creio como pastor, acerca desse assunto. Mas já curta aqui esse vídeo, encaminhe para todo mundo da sua lista de contatos e, se possível, deixe um comentário do que você gostaria de perguntar, do que você gostaria de saber, para que a gente possa gravar um vídeo sobre isso. Antes de tudo, precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, o que é política. Muitas pessoas, muitos cristãos têm aversão à política. Porque ela pensa, foi por causa da política que meu pai não fala mais com meu tio. É por causa da política que fulano de tal brigou com fulano de tal. Mas, irmãos, a política, o termo política, é algo que muitas vezes não é compreendido de forma adequada. A política, muitas vezes, ela é compreendida de forma errônea. E por isso, tantas pessoas são apolíticas, rejeitam a política e acham que não precisam da política. Mas eu queria dizer para você que política em si é algo necessário, porque a política é a forma como nós pensamos e nos organizamos enquanto sociedade. Então, quando nós lutamos pela justiça, nós buscamos favorecer pessoas, promovendo o bem comum. Então, isso é envolvido, isso é política. Então, muitas vezes a gente acha que política é o que nós vemos tantas pessoas fazendo. Nós vamos falar posteriormente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Jesus reconheceu a autoridade de César. Ele disse: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Quando olhamos o apóstolo Paulo, quando ele escreve falando sobre as autoridades, ele diz que a autoridade ela é constituída por Deus e ela é levantada para punir o mal e para promover o bem. Está lá em Romanos capítulo de número 13. E o apóstolo Paulo, ele dá esse entendimento de que nós precisamos sim da política para então nós, como cristãos, promovermos a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, para que pessoas que estão indo contra os princípios do evangelho, elas possam ser punidas conforme a lei e aqueles que precisam, necessitam, possam também ser abençoados. Então, a política não é algo alheio à fé cristã, pelo contrário, ela é legítima, ela é necessária. Nós precisamos de mais cristãos envolvidos na sua vida política. Não estou falando de politicagem, não estou falando de política partidária, porque aqui, em segundo lugar, nós precisamos diferenciar a política da política partidária. Que isso, pastor? Não é a mesma coisa? Falou de político, falou de política, é partido tal, é partido não sei tal. Não é isso. Política é a busca do bem comum, da justiça, da ordem pública. Enquanto política partidária vai falar de eleição, de filiação partidária, de partidos políticos, de tudo isso que envolve a política como a gente entende, governantes que atuam nessa área. E infelizmente, as pessoas rejeitam se envolver, aprender mais sobre política, porque elas estão cansadas, enojadas de tantos escândalos dentro da política partidária. Então, quando a gente olha para Brasília, quando a gente olha para as assembleias legislativas, quando a gente olha para o Senado, quando a gente olha para a Câmara, a gente fica tão desesperado, tão enojado, que a gente fala assim, isso, essa pessoa não me representa. Mas essa política que ela é feita, ela não está baseada nos princípios da palavra de Deus. Ela não promove a justiça, ela não promove o amor, não promove a misericórdia. E por conta disso, tantas pessoas rejeitam a política, rejeitam políticos, rejeitam falar sobre isso, pensar a sociedade, se manifestar, se posicionar como nós devemos. Como?
com os princípios da palavra de Deus. Então vamos à pergunta: o cristão deve se envolver com política, pastor? Será? É lógico que sim. Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Como você vai salgar a terra sem estar nela? Como você vai ser luz no mundo sem estar nele? Existe uma música que foi lançada alguns anos atrás chamada A Graça da Garça. E essa música ele dizia: é a arte de você viver em meio à lama sem sujar as penas. Tozer, quando vai falar do homem, ele vai dizer que o Espírito Santo opera no homem algo milagroso, que é tirar o homem de um mundo pecaminoso, tornar esse homem santo, devolver esse homem santo para o mundo pecaminoso. Mesmo ele estando no mundo pecaminoso, ele deve permanecer santo. Essa é uma obra milagrosa, uma obra do Espírito, que atua mudando o nosso interior. Mas não para a gente ser santo no mosteiro, não para a gente ser santo longe da sociedade, não para a gente ser santo sem se envolver com as pessoas. Irmão, sejamos sinceros, ser santo dentro do seu quarto, ser santo no Tibete, ser santo assim, irmãos, é fácil. Agora, quando você tem que ser santo, respondendo ao seu patrão, ser santo, submetendo ao seu esposo, submetendo à professora. Quando você precisa ser santo no trânsito, meu Deus, misericórdia, como é difícil ser santo no trânsito. Aí as pessoas muitas vezes têm dificuldade. E quanto diz respeito à política, as pessoas ficam com um temor, que eu quero dizer aí que não é um santo temor, né? Mas um temor de falar assim: mas todo mundo se envolve com política e se corrompe. Meu irmão, se você foi transformado pelo poder do Evangelho, se você nasceu de novo, há uma capacitação sobrenatural chamada Deus, que habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo, que te fortalece em meio às tentações. Quero dizer que você vai ser tentado sim, mas você precisa permanecer fiel, você precisa permanecer carregando os princípios de Deus, os princípios de justiça, de amor, de graça, de misericórdia, porque o mundo precisa disso, irmãos. O mundo precisa de cristãos comprometidos com os princípios do Evangelho, não com o socialismo, não com o comunismo, não com ideologias partidárias. O mundo precisa de homens e mulheres santos comprometidos com os princípios celestiais. Homens e mulheres que têm a eternidade dentro do coração, que sabem que a nossa vida aqui, na verdade, é uma preparação, é um ensaio para a eternidade. Então nós sabemos que aquilo que nós fazemos aqui vai repercutir aonde nós vamos viver a nossa vida eterna. Será que vai ser uma vida ou será que vai ser uma morte? Então é lógico, os cristãos devem sim se envolver com a política. Martin Luther King Jr. vai dizer que o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, se a gente se cala, os corruptos, os maldosos, os gananciosos, eles vão continuar falando, vão continuar crescendo, vão continuar tendo evidência e vão continuar estando governando e influenciando a vida, lógico, de forma maligna, de forma que vai prejudicar as pessoas, porque vão estar visando não o bem comum, mas o ganho pessoal, visando a promoção pessoal, visando apenas sua própria conta bancária, visando eu. Quando, na verdade, nós precisamos sim de cristãos, como Martin Luther King, que morreram buscando um princípio, morreram por algo que eles criam ser a vontade de Deus. Igualdade, equidade, justiça são princípios da palavra de Deus. Não é ideologia humana, isso é princípio bíblico, é palavra de Deus. E esse homem, ele viveu a sua vida por esse propósito e morreu lutando por esse propósito de igualdade racial. Então, se o justo se cala, os ímpios dominam. Se aqueles que temem a Deus não se posicionam, aqueles que não estão submetidos à palavra de Deus vão se aproveitar disso. Martin Luther King também disse: se um homem não descobriu o motivo pelo qual morreria, então ele não descobriu o motivo pelo qual viver. Então, cristãos maduros, preparados e comprometidos com os princípios do reino de Deus devem sim se envolver com a política.
inclusive com a política partidária. Eles devem estar lá, sim, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, devem estar na Assembleia Legislativa, devem estar no Senado Federal, devem estar no Palácio do Planalto, sim. Pessoas comprometidas com os princípios do Evangelho, pessoas que defendem a justiça, a paz, os valores, os princípios da família, pessoas que lutam por aquilo que a Bíblia declara que é o correto. Nós devemos então apoiar, nós devemos votar, nós devemos incentivar pessoas que lutam contra a corrupção. Uma marca do nosso país é a corrupção. Então, se existem cristãos íntegros que lutam contra a corrupção, eles precisam ser honrados, ser reconhecidos e sim, assumir cargos públicos. E eu queria dar o exemplo de William Wilberforce, que por 20 anos, ele lutou contra o tráfico de escravos e por fim, ele foi um instrumento do Senhor em meio à política. Ele tinha o desejo de ser um pastor, abriu mão de ser um pastor, porque ele cria nesse chamado extracomunitário, esse chamado de servir a Deus sem se corromper, sem corromper a sua fé, sem corromper os seus princípios, e foi um instrumento poderoso de Deus, num ofício, numa missão de trazer justiça, de trazer liberdade a esses escravos que eram vistos como apenas mão de obra, mas eram pessoas. E ele foi um instrumento do Senhor, usado por Deus, para promover a justiça. E, por último, porém não menos importante, eu queria dizer que eu creio que existe sim um comissionamento. Nem todo mundo vai se envolver ativamente, nem todo mundo vai ser um candidato, nem todo mundo vai ser alguém que vai se colocar nessa posição de assumir um cargo público para responder diante da sociedade, levando os princípios do Evangelho. Eu creio que assim como pastores, missionários, evangelistas são comissionados integralmente para a vida ministerial, creio também que Deus comissiona, Deus levanta, Deus capacita homens e mulheres para viverem essa missão para a eclesiástica, essa missão de viver em sociedade, em todos os lugares da sociedade. Nós cremos na visão dos 7 montes, onde, sim, a política é um dos montes de atuação dos cristãos. Então nós não podemos fugir, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Então, aonde há pessoas, aonde há indivíduos que carecem de graça, de amor, carecem dos princípios do Evangelho nesse mundo corrompido, nesse mundo mau, nós podemos então estar ali atuando, promovendo a justiça, promovendo a igualdade. E eu creio que Deus tem levantado nesse tempo, Deus tem levantado homens fiéis, homens comprometidos com o reino, com os princípios do Evangelho, homens que não se rendem, né, a dinheiro, a corrupção, não se rendem a propostas contrárias aos princípios do Evangelho, estão ali para honrar o Senhor, para glorificar a Deus em meio à política. Amém? Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo e quero dizer para você que você também é chamado para ser uma influência na sociedade, de forma política, aonde você estiver. Deus te abençoe e até o próximo Conselhos Pastorais. Deus te abençoe.